Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa com a sua permissão, com a sua conivência, através do seu computador e do seu televisor. Você sabe, toda segunda-feira nós temos um encontro marcado, você sabe também que você não sabe quem são os nossos convidados. Outra coisa que você sabe é que você não sabe que tema falaremos aqui. Olha que drama, porque o Sexo, Arroz e Internet não é assim só com vocês, ele é assim com os convidados também. E os convidados de hoje têm alguma coisa em comum, claro, todos têm. Além de serem meus amigos, além de serem pessoas que eu pretendo levar para a vida como amigos. Hoje eles são assim um tanto quanto especialistas no tema que vamos conversar, mas ao mesmo tempo eles nem sabem que são. Ou será que sabem? Eu sei, você deve estar curioso e eu quero te convidar para nessa segunda-feira sentar bastante relaxado aí na sua casa, porque o programa está bem leve, bem divertido, bem agradável, bem diversificado, bem comunicativo, bem muitas coisas que você vai descobrir já já, porque o tema de hoje, o tema do nosso programa é: quem escreve o que quer, será que também lê o que não quer? A gente vai falar disso hoje com os nossos convidados muitíssimos especiais. E aqui, à minha esquerda, logo ao meu lado, que não queria que eu começasse por ele, é Paulo Celani. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, Paulo. Obrigado a você por ter feito o convite. Tem algum problema de timidez com câmera, alguma coisa? Não tenho, só não tenho o hábito. Que bom, porque aqui não pode ter esse tipo de problema. Você vai ver que no segundo bloco a gente já está levando muito bem. Sentindo à vontade. Que bom. Ali Elias Freire, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Só te conheci através da internet. Pois é um prazer, Mara, estar aqui no Sexo, Arroz e Internet. E vamos conversar. Vamos que vamos. Vocês vão me ajudar no programa de hoje. Ali, mais do que conhecido de todo mundo, mas eu estou tendo o privilégio de conhecê-lo pessoalmente pela primeira vez, Hilário Bock. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Estamos aí também para enfrentar o seu tema, né? Que até por hora era sigilo aqui para todos. Não é? E aí, pareceu o quê? Lá. Pareceu meio confuso? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Não sei, acho que sim. Aliás, ele era o único tranquilo antes do programa começar, né, Mirela? Pois é. Porque aqui comigo, Mirela Machado, também para nos ajudar a fazer o programa de hoje. Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz de estar aqui. Não, eu também estou. Muito mais do que vocês, não tenham dúvidas disso, mas eu preciso falar com ela, que é muito especial para mim. Ela é loira, concordo, mas eu gosto dela. Cris Meneguzzi, muito obrigada por você estar novamente aqui comigo. Imagina, Mara, toda segunda estamos aqui juntos novamente. Boa noite para você e para todos os nossos convidados. E lembrar você em casa que você é o nosso quinto convidado sempre, toda segunda também. Então você pode participar pelo telefone, lembrando que você participa do sorteio da Paraler, de um vale presente para você escolher o livro que quiser, pelo 2111-2133. No Facebook é facebook.com/programa sai. E no Twitter, @programa sai. Pode mandar pergunta, opinião, enfim, a gente quer ouvir você. É isso aí, ó. E você não vai perder essa oportunidade, não é? Pensa bem, ganhar um livro de presente é bacana, da sua escolha, dá para ler, mas você está perdendo tempo por quê? Já começa a ligar porque o sorteio vai acontecer e você ainda pode levar o mousepad personalizado do programa. Muito bacana, muito legal, mas já deixamos os nossos convidados mais tranquilos. E eu queria saber o seguinte: primeiro vamos falar de especialidades. Eu estou aqui com 4 especialidades que nada ou pouco têm a ver em comum, certo? Então vamos começar por esse lado. Mirela, o que você faz, meu amor? Bom, a Mirela, ela faz algumas coisas, né? E dentre delas, assim, eu sou gerente de mídia social de um portal de notícias, que é o www.vaivem. Gente, ela já está fazendo jabá, é isso? Da vida, estou explicando de onde vem. E é muito gratificante, é um trabalho muito gostoso. Você que cuida do portal? Sim. Tá, a gente vai falar desse. O Hilário, a gente sabe, é advogado. Isso. E tem colunas em vários meios de comunicação na cidade. Isso, estamos aí trabalhando direto, né? Levando informação social. Nós temos uma empresa especializada em educação previdenciária, né, que é o braço social, chamada Aposente Fácil. Né, e, obviamente, a gente está sempre aí para esclarecer a sociedade sobre os direitos que eles têm para que possam exigi-los. Né? Nós estamos num momento aí que a sociedade está pedindo, né, o reconhecimento dos seus direitos. É uma coisa que a Aposente Fácil tem feito já há bastante tempo, né? Que é uma atividade nossa totalmente paralela à advocacia, né, na área de especialista em planejamento de previdência. É praticamente uma previdência da previdência. É uma forma de você ter um planejamento da sua aposentadoria para evitar precisar, no futuro, contratar um advogado.
né? As pessoas sempre estão E você está procurando... boicotando a própria classe, então. Não, não estou entendi isso. boicotando a classe, não. De jeito nenhum. A gente está esclarecendo os direitos da sociedade, né? Porque o cidadão é carente de informação do Estado. E a gente sabe que o cidadão, às vezes, tem que pagar por coisas que ele pode fazer sozinho. O cidadão é carente de muitas coisas no nosso país, Hilário. Então, essa questão da educação previdenciária, né, ela vem com o objetivo de a pessoa conhecer os seus direitos. Entendi. Naturalmente, a partir do momento que ela conhece os seus direitos, e aí a gente sabe também que o Estado tem uma dificuldade para recepcionar esses direitos, a gente não está boicotando os advogados, nós estamos fazendo com que as pessoas procurem seus direitos inicialmente e que, não encontrando, procure então algum especialista, seu advogado de confiança. Bacana, e para que você possa fazer o encontrou seu um meio de direito. fazer isso ficar ainda mais popular, é a razão da sua presença aqui, hoje nós vamos falar disso. Elias, você também, você faz o quê? Você é empresário de que segmento? Empresário na área de prestação de serviços, né? E estamos aí. Estamos aí. E o Paulo Celani? Eu sou designer de acessórios, né? Porque Gente. é mais fino falar. Depois que eu descobri tudo, eu não faço bijuteria, não. Eu sou designer. Gente, e aí vocês em casa devem estar se perguntando, como a Cris me perguntou, Mara, que salada mista é essa? O que você vai fazer com esses meninos? Acontece que eles descobriram uma fórmula, na verdade a Mirella conduziu-os todos para que eles descobrissem uma fórmula de fazer com que essas especialidades tivessem um acesso muito mais rápido, muito mais fácil para as pessoas a quem interessa, que é o portal que a Mirella já cantou a bola para vocês, telegrafou, que é o vai e vem da vida, que vocês aí que me seguem no Facebook sabem, eu também sou colunista nele. Então aí esses profissionais resolveram usar esse espaço para poder falar diretamente com as pessoas através da escrita. Então nós vamos começar o nosso programa discutindo um pouquinho sobre isso. Qual é a dificuldade, depois eu quero também dar um testemunho, de transformar aquilo que a gente faz com tanta naturalidade em caracteres, em letras? Fala pra mim, porque bijuteria, como é que a gente faz para transformar designers de bijuteria em texto? Dá muito, porque assim, quando a gente fala sobre bijuteria, sobre adorno, a gente está falando sobre moda diretamente, sobre arte, porque a gente vai buscar inspiração para desenvolver as peças, a gente busca inspiração em tudo. Eu sou formado em educação artística, apaixonado por moda e crio peças de acessório para as mulheres. E eu acho interessante... Mas quem te disse que você sabia escrever? Olha, na verdade, ninguém diz que eu sei escrever. Eu escrevo, algumas pessoas gostam e aí me estimulam a continuar. Não, mas então, o fato das pessoas assim. Gostarem não é um termômetro do que você sabe? Mas você sabe que isso às vezes deixa a gente na dúvida, né? Será que eu escrevi bem? Será que... Isso é muito bacana, porque esse é o cerne do nosso programa. Eu quero que você aí em casa saiba que você também é capaz de escrever. Seja lá o que for a sua especialidade, você consegue transformar isso em algo útil para alguém. Sempre vai ter alguém querendo ler alguma coisa do que você pensa e que consegue transformar em palavras. Hilário escreve, a sua coluna no Vai e Vem, ela é totalmente voltada para o seu trabalho, é isso? Exatamente. A gente procura levar não só a questão previdenciária, né, mas também o que tem acontecido dentro da sociedade, né, porque tudo influencia na nossa atividade, né. Por exemplo, a minha especialidade em previdência social, ela tem tudo a ver, por exemplo, com o envelhecimento da sociedade. Ela tem tudo a ver com a diminuição da taxa de natalidade. E ela tem tudo a ver também com a modificação e a transição da sociedade dentro de um país, né? Porque é a questão demográfica, né? E isso tudo influencia na Previdência. As pessoas como é que você transforma não isso em têm texto? isso. Quer dizer, Olha, quem é que te disse que você tinha essa habilidade? Porque advogado é meio arrogante, né? Advogado acha que pode tudo, eles podem, a maioria deles pode mesmo, você é um deles. Agora, você não é a primeira coluna sua que você assina. Não. Eu tenho colunas, a gente tem na rádio CBN, né? Nós temos o Jornal Cidade, tem o Metro News em São Paulo, enfim, eu escrevo para 170, vamos dizer, meios de comunicação entre sites, revistas e jornais. 170? Isso. Um dia você vai ter que me ensinar Não, como é que a gente mas faz nem, isso. a maioria deles é o mesmo conteúdo. Alguns têm conteúdo personalizado e que não permite a réplica. Entendi. Mas a grande maioria reproduz aquilo que a gente escreve. Ai, que né? alívio, eu estava achando já que eu Não, produzia não, essa parte eu da tenho gente. tempo para isso, né? Mas, na verdade, eu acabo escrevendo o que me perguntam. Né? Então, eu acho que a aceitação não está em escrever aquilo que você quer dizer.
A aceitação tem que escrever aquilo que a pessoa quer ouvir. Muito bacana. E Né? aí eu quero... Mas com uma crítica, porque nunca você pode deixar de dizer não. Porque essa é uma questão interessante, e eu tenho amigos escritores que estão em casa, que eu tenho certeza que se estiverem acompanhando o programa devem estar pensando sobre isso. É uma dúvida bastante cruel. A gente escreve o que a gente quer ou a gente escreve o que as pessoas querem ouvir. Agora, se é dúvida para nós que escrevemos uma coluna, imagina para quem coordena todas essas colunas. Mirella. Então, Me conta como é essa experiência. na verdade, até voltando um pouquinho no começo do programa, que Você você escreve falou... também? Escrevo, mas voltando no que você tinha dito sobre a população está muito carente de muita coisa, né? E foi realmente esse cuidado em reunir pessoas tão diferentes, né? Colunistas de áreas totalmente diferentes umas das outras, para agregar isso, conhecimento. Porque eu acho que uma das carências mais gritantes que eu percebo em todos os movimentos que a gente analisa é a falta de conhecimento. Então, as pessoas batem muita cabeça e se perdem muito por não ter conhecimento. Umas porque não procuram, outras porque não têm conhecimento acesso. especializado, Mirella? Sim, por isso reunir pessoas tão diferentes para escrever sobre temas diferentes. E o que o Elias tem que ver com isso? Elias, o que você tem que ver com isso? Pois é, eu sou um facilitador da Mirella, digamos assim. Entendi. Né? O portal foi ideia sua? Foi. Quando a gente resolveu idealizar o portal, nós tivemos um cuidado, né? Porque para ser mais um, não iria surtir muito efeito, né? A ideia, o que é? Nós tínhamos portais de notícias de âmbito nacional e internacional, que aí iria falar de Ribeirão só se tivesse alguma coisa de muita relevância. Tá. E temos portais regionais que também cuida só do regional. Tá. A ideia qual foi? Unir o útil ao agradável. Juntar as duas coisas. Juntar as duas coisas, criar um equilíbrio, né? Então, ter notícias relevantes nacional e internacional, mas que também desse uma atenção especial para Ribeirão Preto e região. Tá, que vocês vêm fazendo brilhantemente. Eu quero voltar para a Mirella para perguntar isso. Mirella, qual é a diferença para que as pessoas possam entender de um portal e um site? Toda. O portal, Mara, ele é um portal de notícias, ele está em tempo real informando as pessoas, ele é vivo, ele está o tempo inteiro respirando. Então, o tempo todo tem alguém alimentando esse portal em tempo real e o site não. O site ele é um site específico, então uma empresa tem um site, prestador de serviço tem um site que vai falar do que ele faz. Qual é a frequência de atualização, por exemplo, do portal, do Vai e Vem? Olha, o Vai e Vem ele está hoje com uma atualização média de 50 a 60 postagens dia. Entendi. Tá? Você quem faz essa... Não? Não, nós temos uma equipe. Essa equipe hoje ela é formada por 12 pessoas, assim. Então a gente tem uma movimentação, isso são, na verdade, 6 colunistas, mais as pessoas que a gente chama que é do operacional, que está direto fazendo a alimentação, aí tem o pessoal de criação, então hoje nós somos em 12, assim, ligados diretamente ao portal. Tá bom. E aí eu queria que vocês pensassem no seguinte, porque eu tenho que chamar o intervalo comercial. Todo mundo um dia escreve alguma coisa. Cartinha para um namorado, bilhetinho na festa junina, alguma coisa a gente sempre escreve. Eu descobri que eu escrevo há muito tempo e eu não lembrava disso. Quer dizer, eu encontro coisas minhas que eu escrevia quando era criança mesmo, 9, 10, 11 anos. E a gente quer saber o seguinte, será que esse povo aqui, começou assim tão cedo? Será que hoje eles conseguem escrever profissionalmente, porque quando crianças eles foram estimulados a acreditar que eles escreviam bem? Será que você pode também? A gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já para ouvir você. Para alimentar-se bem e cuidar da saúde, gastando pouco tempo, Lauras Restaurante, ali no comecinho da 9 de julho. Lauras tem sempre o melhor pra você. Passe no Lauras, saudável como tem que ser. Lauras Restaurante. Passe no Lauras, pra quem não tem tempo a perder. Passe no Lauras, saudável como tem que ser. Na
Atual Clean você vai encontrar sempre as melhores soluções. São profissionais treinados para limpeza e manutenção para portarias de residências, condomínios ou empresas. E tudo supervisionado para garantir a satisfação de seus clientes. Uma equipe preparada para fazer sempre o melhor em serviços terceirizados. É muito mais praticidade e segurança para quem contrata. Atual Clean, a sua rede de serviços de confiança. Avenida Senador César Vergueiro, 731, telefone 3877-4474. Consulte outros serviços pelo site www.atualclean.com.br. Sólido depende de uma formação completa. É o que o Colégio Bassano Vaccarini oferece aos seus alunos, respeitando a individualidade de cada um. Com uma diretoria experiente e professores altamente capacitados, o Colégio Bassano Vaccarini está pronto para trabalhar a educação do seu filho de forma concentrada, aumentando cada vez mais seu potencial e respeitando os valores humanos, que são essenciais para a educação. É uma educação para toda a vida. E o melhor de tudo, com mensalidades totalmente acessíveis. Agende uma visita. Matrículas abertas. Colégio Bassano Vaccarini. Ensino Fundamental. 3289-7741. Gente, sabe o que é mais engraçado? É que durante o intervalo todo mundo relaxa, aí todo mundo fala um monte de bobagem. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Ele não vai me perdoar porque ele vai patentear essa ideia, mas eu vou entregar para vocês. O Hilário me ensinou a fazer um arroz de garrafa PET. Na churrasqueira, vocês não vão acreditar. Eu nunca imaginei que eu fosse ter esse tipo de aprendizado com o Hilário Bock. Eu tinha uma ansiedade para te conhecer, Hilário, mas eu imaginava que a gente ia ter um papo assim altamente sofisticado, sabe, de advogado. Aprender a fazer arroz de garrafa PET na churrasqueira era a última coisa. Mas falando do arroz, eu lembrei da garrafa PET, né? E nós vamos, com a sua permissão, nós vamos ensinar isso na página do programa, né, Cris? Eu acho que dá para explicar, né? Bom, voltamos ao nosso assunto e eu queria saber assim, ó, de repente você é um empresário, um prestador de serviços, como você mesmo se autodenomina, resolveu que queria investir num canal de notícias. Eu tenho que confessar que eu a vida inteira quis isso, mas isso nunca foi possível. Como é que isso nasceu? Em que momento as ideias se coadunaram, a sua e da Mirella, e transformaram, nos deram inclusive essa oportunidade de estar ali com vocês, fazendo parte desse time de sucesso? Porque nós estamos falando de mais pessoas. A gente está falando da Lídia Muradás como colunista. Sim. Quem mais? Golfeto. O Vicente Golfeto também é nosso colega de coluna. André Peixoto. André Peixoto, que escreve... Ele fala de decoração, é designer, né? É designer, isso. Tá. Temos a Lídia Muradás, o Juliano Floresano, que é um chefe. Entendi. Culinário. Então, responde então a minha pergunta. Como é que você sai desse seu ramo e começa a achar que sonha e viabiliza? Porque o empreendedorismo disso é que surpreende, não é, Hilário? O empreendedor é que coloca em prática as ideias. Não é? Na verdade, existem estágios na vida, né? A coisa começa com sonho, vira projeto, e o projeto... Você está sentado no meu, inclusive. É colocado em prática, né? E vira realidade. O que acontece? Quando nós iniciamos, faz um ano, né? Há um ano atrás, nós iniciamos o Vai e Vem como projeto. Ele foi alimentado, como a Mirella acabou de dizer, hoje tem na faixa de 50, 60 postagens dia. Nós começamos a alimentar, para agora, depois de um ano, agora nós estamos, então, o quê? Com as divulgações físicas, virtuais, todas aquelas que acabam ocasionando essa coisa boa que está acontecendo. Quanto você entende de internet? Olha, eu até não entendo muito, não.
Nossa, que coisa irritante. Como é que alguém que não entende de internet tem a ideia e realiza um portal de notícias? Mirela, me salva. Como é que funciona isso? E funciona muito bem. É mais ou menos eu tentando fazer o arroz de garrafa PET, entendeu? Pois é. E com êxito, né? Mas eu entendo a dúvida, a gente fica, né? Porque na verdade, eu acho que a gente fica até meio limitado, porque a gente acha, não sei se você é assim, mas a gente tem esse costume de achar que as coisas têm que ser, a gente tem que dominar, a gente tem que fazer, a gente tem que estar muito bem cercado de segurança para pôr em prática, né? Isso, tudo. E aí a gente fica preso, às vezes não sai do lugar, não é isso? Não, quase sempre a gente não sai, não é que às vezes a gente não sai. Então é isso, e eu acho muito bacana e também admiro essa qualidade, porque o empreendedorismo, né, de ter essa coragem de saber o que quer e se cercar de meios para fazer isso acontecer, eu acho que é muito legal. O que será a gente que quer é fazer isso? tudo, né? Você, Celane, que trabalha com moda, será que a gente pode arriscar dizer que isso é autoafirmação, é autoestima? Eu acho muito bacana, o que eu percebo é assim, todo mundo tem essa coisa de querer conquistar alguma coisa e querer fazer, né? No caso, algumas pessoas acham que pode sozinha. Eu acho que a grande sacada dele foi falar assim, eu quero fazer isso, só que eu preciso de elementos. Então ele foi atrás de pessoas para completar esse... Eles criaram esse portal, só que eles sabiam que eles não iam conseguir fazer sozinho. Então aí eles se cercaram de pessoas... Então, mas eu acho que aí ainda é um segundo... Me acompanha, Lara, vê se se a sua mente consegue ser um pouco mais linear como a minha. Eu acho que aí já foi um segundo momento. Eu ainda estou parada naquela história de, por exemplo, eu decido que eu quero ser instrutora de paraquedismo. Nunca fiz isso na vida. Se amanhã vocês me encontram, eu estou dando aula de paraquedismo, alguma coisa aconteceu não vai acontecer nunca, viu, gente? Eu não gosto de avião, eu tenho medo de avião, então não vai acontecer jamais. Mas alguma coisa aconteceu no intervalo entre eu gostar, imaginar e querer e aquilo acontecer. Então, a minha pergunta para você, porque assim, eu não consigo imaginar também que alguém com 10 anos de idade, a gente pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ele responde, design de bijuteria. Não, mas aí você perguntou pra pessoa errada, porque eu tenho 33 anos e eu já fiz tudo na vida. Muito bom, então é esse caminho que eu quero ouvir. Porque eu não sei se eu já tentei achar que era defeito, mas depois eu fui percebendo que eu acho que as pessoas, pode ser uma qualidade também. Então, por exemplo, eu quis fazer educação artística. Só que depois eu falei, dado momento, eu falei assim, gente, eu não quero ser professor, eu não quero ser artista plástico, eu não quero pintar nem nada. Então eu vou fazer moda. Comecei a fazer moda, falei, eu não quero ser estilista, eu não quero fazer roupa, eu não quero dar aula. Tipo, então eu vou fazer, sempre trabalhando com comércio e nada. Então eu acho assim, que tudo tinha muita ligação, né? O que você está falando de repente, você parar e fazer um paraquedismo não tem nada a ver com você. Mas eu acho que eu posso dormir com design de acessórios e acordar amanhã querendo ser médico. E não ter que dar grandes explicações disso. Exatamente. Você concorda com isso, Hilário? É a questão do gosto, né? A gente percebe que as pessoas, elas, intrinsecamente, né, dentro delas mesmo, elas começam a seguir um caminho e se convencem daquilo. Eu acho que o primeiro passo para você fazer um sonho se realizar é você acreditar nele. Porque se você não acreditar, como você vai convencer as pessoas de que aquilo é bom? Entendi. Né? Mas aí então, o que vem primeiro, então? O advogado ou o escritor? Olha, eu você acho... já pode ser considerado um escritor. Então, a gente esquece sempre de uma coisa que vem antes de tudo, né? Que são as pessoas. Né? Porque... que lindo isso, adorei. Não, de verdade, adorei. Né? Porque hoje você pega, por exemplo, qualquer uma pessoa pode construir um estúdio. Qualquer pessoa pode ter um portal. Qualquer pessoa pode ser advogado. Mas o grande valor não está naquilo que você pode comprar, aquilo que você pode adquirir para ter uma grande empresa. Nossa, gente, dá para repetir? Espera um pouquinho, gente, vocês ouviram? O grande valor não está naquilo que você pode comprar, entendeu, figura? Naquilo que você pode comprar para ter uma grande empresa. Que o diferencial hoje são as pessoas, né? Então você acredita em algo, tem um sonho, acredita nesse sonho, escolhe as pessoas certas para poder fazer aquilo se realizar, né? E você estando ali, não precisa conhecer todo o conteúdo. Basta que as pessoas conheçam as suas ideias, que entendam o seu sonho, para que elas te ajudem a realizar. Entendi. Então, o diferencial hoje do mundo são as pessoas. Você percebe que hoje você liga no telefone e tem uma máquina falando com você. Você vai no banco e tem a máquina falando com você. Você entra no carro, fala para você colocar o cinto. Tá, mas isso não é a fórmula do sucesso. Mas falta pessoa. Mas não é a fórmula. Isso é a fórmula para realizar. Mas e como é que a gente garante o sucesso? Então, na verdade, como eu disse, tudo começa
pelo sonho, né? O sonho de fazer algo. Eu acho que no meu caso o temperamento ajuda, né? De metódico, de perfeccionista e tudo mais, para poder levar a coisa adiante, né? Eu tenho uma preocupação muito forte com o assistencial, né? Não é assistencialismo, mas é o assistencial, e não é aquele assistencial de só dar, mas é aquele, por exemplo, eu ouvi num programa de televisão uma coisa que me chocou muito, e isso me fez rever alguns conceitos da minha vida. Talvez você também tenha ouvido, num programa de televisão que disse que a depressão estava matando mais do que o câncer e a AIDS juntos. Então, a partir daí, eu desenvolvi um projeto que hoje é muito vivo na cidade, chama Fone Vida. Era uma mensagem de paz por telefone, etc. Autoajuda, né, para as pessoas. Esse projeto chegou a ter, na época em que telefone não era como é hoje, a ter 92 mil ligações mês, né, que é um volume extraordinário. Então você está me dizendo que o portal não é a primeira grande ideia que você... Eu estou ficando irritada com você. Aí eu já estou começando a não ir mais com a tua cara. Posso desfazer o convite, Mirella? Não dá mais. Cris, vamos lá abstrair um pouquinho. Me conta como é que está a rede. O pessoal aqui está animado também, já dando as suas opiniões. E a gente fez uma enquetezinha rápida aqui, o que você mais gosta de ler. Aí a gente tem aqui vários títulos aí, autoajuda, saúde e alimentação, ficção científica. A Mirella está anotando, viu, gente? Ela já está no bloquinho aqui. A biografia, romance. E aí a Gislane Espanholo fala assim, que até bula de remédio ela lê e que ela quer a receita da garrafa PET. Quero placar, nós vamos patentear isso. Vamos ter que mostrar como é que faz, né? Não eu vou dar um tempinho no final do programa para você ensinar o meu público a fazer arroz de garrafa PET, gente. Tá pensando o que o Sexo Arroz Internet também não é culinária? É culinária. Dos convidados, porque eu não sei cozinhar nada, viu, gente? Aliás, preciso fazer um programa sobre isso. O que é? Vai acabar já? Acabou de vez? Acabou o bloco? Tá, então a gente vai para o intervalo comercial e na volta eu queria saber de você aí de casa o seguinte, mais do que você gosta de ler, eu quero saber o que você gosta de escrever. Conta para mim, porque aí através disso a gente vai descobrir se esses meninos, todos eles, também leem o que a gente escreve. Eu quero saber se o Celane lê o que ele escreve, se o Hilário lê o que ele escreve, porque eu, confesso, eu não leio o que eu escrevo. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já. Todo bom gosto que agrada o paladar, aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas, os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita a todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias brasileiros acompanhando o grupo durante toda a viagem. Mega estrutura de apoio incomparável com médicos, monitores e muito mais. Inscrições abertas para a Semana da Criança, férias de janeiro e, claro, julho de 2014. A melhor viagem da sua vida você encontra em Ribeirão Preto, na Conexão Brasil. Rua Altino Arantes, 1200, no Boulevard. Em Sertãozinho, na Conextravel. Rua Barão do Rio Branco, 626, no centro. Visite o nosso site conexdisney.com.br. Não se esqueça, Disney é Conexão Brasil em Ribeirão Preto e Conextravel em Sertãozinho. Juntos no mesmo sonho. Gente, foi praticamente uma terapia de grupo que aconteceu aqui agora. Todo mundo contando as suas dificuldades, as suas facilidades para isso e para aquilo. Cris, a nossa rede?
pessoal também já está aqui pedindo para você fazer o seu livro, Não, viu, não, não, Mara? não, Põe não, uma não. pressão básica aqui. Não, essa pressão sempre. Eu aposto até que vem da Rosa Maria, vem do André, Do vem André, do não é? Rick, Do Rick. já tem uma turma aqui. Tá, da hora que eu resolver, vocês vão ver só, vou escrever um romance sobre a vida de vocês. Aí eu quero ver se vocês vão continuar me gostando desse jeito. Conta pra mim essa coisa do escrever. Você lê o que você escreve, Paulo? Então, Mara, eu leio sim. Na verdade, o que a gente estava comentando até agora há pouco aqui, o que eu percebo é o seguinte, que toda vez que eu vou reler um texto antes de publicar, ele sempre sai diferente. Então, eu tenho uma veia para escrever coisas engraçadas, não que eu seja humorista, mas eu acho que eu vejo tudo de uma forma meio engraçada. Só que às vezes eu tô falando sobre temas polêmicos, por exemplo, sobre a pele, sabe, assim, casaco de pele e tal. Então eu falo assim, poxa, eu não posso ser tão engraçado, eu tenho que deixar uma coisa mais séria. E aí eu vou corrigindo até que eu vou ver, tipo, já não sou mais eu. E aí? Então, e aí que agora eu preferi até ler sim, mas depois de ter postado. Entendi. O que você gosta de ler, Elias? Olha, eu sou bem eclético. Sou bem eclético. Você lê minha coluna? Leio. Olha, eu já ia ficar deprimida aqui, eu ia ficar mal, Aliás, eu leio todas as colunas do portal. Ah, dá pra vocês me falar que era só a minha? Puxa vida, eu já estava ficando feliz. Aposto que, Hilário, você não lê. Mas é só mais, vai. Leio sim. E eu acho muito importante porque, na verdade, essa coisa que o Paulo falou, eu acho que é bem por aí. É uma equipe que se completa, sabe? Isso é muito bom. Aquilo que eu tinha falado, não quero ser redundante, mas essa coisa de fazer do portal ele não tem sensacionalismo, ele conta a vida como ela é, sem sensacionalismo e sem também ficar preso a nenhum tipo de sistema, aquela imparcialidade mesmo nu e cru. Isso é muito bom e a gente faz de tudo e faz com muita liberdade de expressão, né? A gente sente isso, porque só abrindo o portal a gente já vê essa liberdade, é muito eclético. O portal é muito parecido então com você, já que você se definiu dessa forma. E uma coisa boa, falando já que você está dando a oportunidade, no mês de julho vamos ter um visual completamente novo, muito mais clean, sabe? Com coisas assim muito, muito interessantes. Já tem data marcada isso? Julho. Bacana. Hilário, o que você lê? Olha, além da minha coluna. Além da eu sua sei coluna, que você é fã. Na verdade, eu sou uma pessoa assim, bem direcionado para a leitura das minhas atividades mesmo, né? Por exemplo, agora eu estou lendo um livro que tem me aberto muito a cabeça, chama Miopia Corporativa. Indico para todos. Que fala da negação, aquilo que você deixa passar, você sabe que está acontecendo, mas fala, não, isso não vai, e aí quando foi, já acabou. Né? Mas eu, além de ler muita coisa, eu sou obrigado a ler o que eu escrevo. Porque sempre quando eu escrevo, eu coloco algum conteúdo, alguma coisa informativa sobre o direito da pessoa. Alguma coisa mais técnica. E eu não posso deixar dar essa informação errada. Entendi. Né? E isso surgiu... Isso em todas as colunas. Então, isso aí é o seguinte, tem coisa que você escreve, né, que você tem que autocompletar, né? E eu fiquei até meio complexado com isso, né? Porque uma vez eu escrevi uma pessoa e no final eu escrevi beijão, né? Só que completou bujão. Né? E não, ficou meio complicado. Então eu leio tudo para ver se não tem nada errado. Né? Porque realmente tem esse conteúdo informativo também, né? Não só... Mais técnico, na verdade, mais técnico, né? também. Eu tenho que confessar que na minha, eu tenho essa preocupação, porque ainda que ninguém identifique, ou que algumas pessoas prefiram não identificar, eu sempre estou falando de psicologia. Eu sempre estou falando baseado e pautado em teorias psicológicas. Eu faço parecer que é coisas da minha vida, eu faço parecer que são sentimentos meus, porque eu sei que dessa forma eu consigo atingir as pessoas, porque elas se identificam. Mas eu estou sempre pautada numa técnica ou numa teoria psicológica. Claro que eu também tenho essa... Quando eu falo que eu não leio meus textos, eu tenho essa preocupação. Mas eu não leio o meu texto criticamente, é isso que eu quis dizer. Eu não faço aquela coisa de ler para ver se eu fui coerente ou não, se eu falei... Porque senão eu apago tudo e não publico. Isso aí também acontece comigo. Nunca tá bom, né? Nunca. Eu sempre fico achando, mas isso não interessa para as pessoas. Que e erros também sempre aparecem. Você está sempre escrevendo, não está errado isso aqui. Ainda bem que em época de rede social a gente tem alguns perdões aí, né? Mirella, o que você gosta de escrever? Então, Mara, eu, na verdade, escrevo muito pouco, porque, assim, com todas as atividades que eu tenho,
me sobra pouquíssimo tempo. Então eu brinco até, falo que eu leio muito, né, e tudo linkado a atualidades por conta do portal, que eu precisava, na verdade, ter um HD externo, sabe? Uma coisa assim, para conseguir guardar, porque você é muito louco o negócio, porque é muito rápido e muita informação. Entendi. E falando de rede social, né, que você falou, e o tema do programa, que é você... Quem escreve o que quer? Será que lê, né? E a rede social, ela deixou isso assim, uma coisa muito aguçada, né? Que as pessoas escrevem, mas eu percebo que muitas não querem ouvir, né? Elas desabafam, mas tem mais dificuldade em ouvir o que as outras escrevem, né? É verdade. Eu tenho, por exemplo, em rede social, eu acho que é um tema legal para a gente estar abordando, porque uma vez que a gente está transformando... Antigamente, quando a gente queria escrever alguma coisa com caráter oficial, a gente era colunista de jornal impresso, né? Ou a gente escrevia um livro, ou a gente fazia crônicas e depois transformava em livro. Agora, a internet tornou isso muito mais rápido. E a gente coloca lá as ideias, daqui a pouco elas já ficaram velhas, a gente tem que fazer outras, e aí vai tudo muito mais rápido. Então, eu tenho uma relação com a rede social muito como minha casa. Então, assim, não raro, aliás, nada raro, por inbox, eu recebo todas as críticas do mundo, assim. Já tive gente, inclusive, que falou assim, olha, eu te acho muito arrogante. Não gosto da maneira como você fala. Entendeu? No programa? Não, nos teus textos. E eu falei, gente... Oi? Mas na verdade, uma coisa interessante, quer dizer, vamos supor, nem sempre eu concordo com tudo que você escreve. Claro. Porém, é uma coisa... Fiquei magoada agora. É só um exemplo, né? E o duro é que eu não tenho idade para fazer patriotada, mas eu vou falar uma coisa que é verdade. O que acontece? Eu acabei te acompanhando na rede social, no Face, em função da coluna. Olha, que bacana. A coluna me levou, porque aí você vai tendo essa coisa de acompanhar na coluna. Aí esses dias que você postou sobre a questão do Sol e da Lua, e aí eu fiquei mastigando aquilo, voltei, porque o texto é longo até. Eu sou prolixa, até escrevendo. O texto é longo, e aí eu fui, voltei, mastiguei, regurgitei e fiz. E é um negócio muito engraçado, porque meio que te envolve, né? E acaba criando uma intimidade, né? Eu tenho essa intimidade com os meus escritores, as pessoas que eu gosto de ler. Por exemplo, o Mário Prata, que é um escritor que eu gosto muito, quando ele veio para a Feira do Livro, 1 ou 2 anos atrás, eu fui recebê-lo no aeroporto, e eu olhava para ele e eu tinha a sensação de que ele sabia tudo da minha vida, porque assim, eu converso com os livros dele, né? Então assim, quando ele olhou para mim e não me reconheceu, eu fiquei tão frustrada, eu falei, como assim, né? Então a gente tem essa relação com os escritores. Você sente isso? A coluna já está te dando esse tipo de retorno, sei lá? Me deu, sim. Na verdade, eu não tinha o hábito de fazer isso. Eu escrevia, deixava lá, era uma coisa que eu... Você tem poesias guardadas, conta, vai. Não, o que eu quis dizer é assim, por exemplo, a Mirella me chamou a atenção numa coisa que era muito legal. Quando eu escrevi alguns textos, e eu falava assim, vai servir para alguém, ou é um informativo no começo, muito mais informativo do que um bate-papo. E depois ela me chamou a atenção assim, você viu que 2 pessoas foram contra o que você falou no texto? Eu falei, não, como assim foram contra? Aí eu achei mais legal ainda. Aí verdade? Você lida bem com esse tipo de crítica? Eu gosto. O cara ficou deprimidíssimo. Eu gosto. Eu resolvo depois, mas eu fico deprimida. Eu gosto porque quando você vai escrever alguma coisa, você já tem que partir do princípio ali que você pensa diferente de alguém. Alguém vai pensar diferente. E geralmente é quem lê. Geralmente quem lê essas Mas aí, Lari, me ajuda nisso. Não tem aquela coisa de, mas o texto é meu, eu escrevo o que eu quero? Não, mas eu acho interessante essa questão, né? Você recebe críticas assim? Também, lógico, né? As pessoas... o bom de não concordar é porque você abriu a discussão, né? Esse que é o sentido de escrever, né? Porque se tudo que você disser, todo mundo concordar, como é que eles vão trocar ideias? As ideias são trocadas, né? Quer dizer, a gente nunca vai saber se está certo ou está errado como é que se a gente não ouvir a opinião do outro, né? É verdade. Então a gente tem que... Você já imaginou no caso do Hilário, o leitor querer um direito que de repente ele até não tem? Não é? Então, eu fico pensando muito porque eu penso nos colunistas de jornais e tem alguns em Ribeirão que são muito pontuais. Por exemplo, uma coluna que eu leio muito é do Júlio Cavenato. E ele é muito contundente, né? Tem hora que a gente ama ele e os textos dele, tem hora que a gente odeia, tem vontade de pegar ele pelo pescoço e falar, cara, o que você está falando, né? Assim, agora, e ele não nos dá o direito de resposta porque ele é um colunista de jornal impresso. Então a gente não tem como dizer para ele o que a gente acaba de ler. Assim. Tem hora que eu tenho vontade de pegar o telefone, ligar lá no Jornal da Cidade e falar, Júlio, seguinte,
Aí você pegou pesado, não era bem isso, entendeu? Ou então assim, puxa, obrigada. Mas na Obrigada, Júnior, você falou o que eu queria. Aliás, ele fez isso recentemente com maestria. Disse aquilo que eu precisava dizer. Então, assim, o portal dá essa oportunidade, né? Ele cria essa possibilidade. Essa aproximação. Tanto que os que me leem é que pediram para você, ficavam pedindo o tempo inteiro para ter um lugar para comentários. Foi aí que começou tudo. Porque isso é muito legal, por isso que eu amo, sou apaixonada na internet, porque eu acho que ela aproxima as pessoas e as coisas acontecem. A Mara começou com a coluna e aí na página dela do Face começou aquela enquete. Olha, mas a gente quer comentar lá, mas a gente... E começaram a cobrar o portal e eu fui ficando numa situação que eu falei, gente, nossa... E eu marcava ela, eu falava, Mirella, como é que a gente vai resolver isso? Aquelas bem sacanas, né? Mas foi muito bacana, isso acrescentou demais. Por quê? Porque a gente correu, conseguiu, foi atrás, fez a ferramenta e tá, né? E aí é muito legal, porque eles vão lá na coluna, comentam e vai na minha página e fala, comentei, tá? E aí eu leio nos dois lugares. Cris, como é que tá a nossa rede? Tem uma pergunta aqui, mandar um beijinho pro pessoal que tá participando, Amabile Pastore, Daniel Pimenta, Cris Oliveira, Elídia Trombeta, Claudete Jucá, Shirley Cevato e todo o pessoal que tá aqui já conversando com a gente. E a pergunta vem do Twitter da Andréia Borba. Ela pergunta para o pessoal como vocês lidam com críticas, nesse caso com os terroristas da internet, que nada tá bom. Então, existe esse perfil para que nada... Porque eu sempre acho que alguém tá torcendo para aquilo que interessa para ele. Eu sempre vejo, quando alguém vai na minha página, por exemplo, faz uma crítica muito dura, é raro acontecer, mas quando acontece uma crítica muito dura, meu primeiro pensamento é amando de quem? Né? Amando de quem não é uma outra pessoa, mas amando de que interesse o que ele está defendendo, né? Ele não está me atacando gratuitamente, ele está defendendo alguma coisa. Que ideia é essa que ele está defendendo? Eu tenho uma frase de Demóstenes do século 300 antes de Cristo, né? Que diz que as pessoas se iludem ao querer ouvir o que elas acham de importante e verdadeiro para elas. Né? Olha, isso foi escrito há 300 anos antes de Cristo. Não tinha nem internet. Não, né? Até onde eu saiba. Atual, são né? escrituras, né? É uma coisa atual. Porque se não é o que você concorda, você critica. Né? Eu acho que você pode não concordar, desde que você tenha um argumento pelo qual você não concorda. Né? Mas das pessoas que estão discordar é diferente de atacar. Né? O que as pessoas então, é óbvio, né, que você está ali, quando você se expõe, né, você tem que saber que você vai ser criticado e vai ser parabenizado. Né? Eu não posso me iludir, já me vestindo, né, com as roupas do internauta, que acho que nem tudo tá certo, que tudo que estou escrevendo vai estar correto também. Lógico que não. A gente escreve justamente para ouvir opiniões. Né? E mas também não cabe aquele revoltado de carteirinha, né? Aquele que fica ali revoltado. A verdade é que a gente está vivendo num mundo e a gente não pode se iludir e achar que não é isso, né? A gente está vendo um mundo que anda comum os clamores, os queixumes das pessoas. Os protestos. Né? Por exemplo, você colocou muito bem, quando você discorda, tem que ter aquela palavrinha respeito, não é? Que acompanha. O ataque, ele é gratuito. Por exemplo, o que acontece? O cidadão, tem gente, por exemplo, que se ele não discordar atacando, ele se sente mal. Quer dizer, é aquela necessidade que ele acaba tendo. Não, que ataque o Celani, porque o Celani gosta, ele falou. Ele gosta. A gente vai para o intervalo comercial. Desculpa a lecarapuca que eu fiz para ele. A gente vai para o intervalo comercial e volta já para consertar essa situação. Não ataque, ele é show de bola, é super bacana. A gente já volta. Se bem e cuidar da saúde, gastando pouco tempo, Lauras Restaurante, ali no comecinho da 9 de julho. O Lauras tem sempre o melhor pra você. Parceiro Lauras, saudável como tem que ser. Lauras Restaurante, parceiro Lauras, pra quem não tem tempo a perder. Parceiro Lauras, saudável como tem que ser. Na
Atual Clean você vai encontrar sempre as melhores soluções. São profissionais treinados para limpeza e manutenção para portarias de residências, condomínios ou empresas. E tudo supervisionado para garantir a satisfação de seus clientes. Uma equipe preparada para fazer sempre o melhor em serviços terceirizados. É muito mais praticidade e segurança para quem contrata. Atual Clean, a sua rede de serviços de confiança. Avenida Senador César Vergueiro, 731, telefone 3877-4474. Consulte outros serviços pelo site www.atualclean.com.br. Um futuro sólido depende de uma formação completa. É o que o Colégio Bassano Baccarini oferece aos seus alunos, respeitando a individualidade de cada um. Com uma diretoria experiente e professores altamente capacitados, o Colégio Bassano Baccarini está pronto para trabalhar a educação do seu filho de forma concentrada, aumentando cada vez mais seu potencial e respeitando os valores humanos, que são essenciais para a educação. É uma educação para toda a vida. E o melhor de tudo, com mensalidades totalmente acessíveis. Agende uma visita. Matrículas abertas. Colégio Bassano Baccarini. Ensino Fundamental. 3289-7741. Aí acabou a feira do livro, né? Você ficou meio sem parâmetro, sem saber o que você quer ler, o que você gosta de ler. Ficou assim meio perdido, tem que esperar até o ano que vem para curtir isso? Não. Faz o seguinte, dá um pulinho lá na Paraleira, toma um cafezinho, senta, dá uma folhadinha nas revistas, depois escolhe o seu livro com calma, vai para casa porque você vai curtir. Hoje eu fui lá e eu curti. De hoje a gente já começa com uma super indicação, o Brasil de Mino Carta. Alguém já leu? Já leu, Hilário? Não. Alguém não? Então leiam para me dar alguma indicação, por favor, para eu poder explicar. Não vocês, o meu público, tá bom? Aí na sequência, o Tango da Velha Guarda, de Arturo Pérez Reverte. Bacana, hein? Tango. Eu gosto, me lembra Argentina, me lembra Carlos Gardel, enfim, adoro. E aí, a outra indicação, Contra um Mundo Melhor, Ensaios do Afeto. Que coisa linda, né? É de quem? Pondé. Lógico, você sabe. Então, ó, lá na Paraleira. E aí, uma última indicação, que eu não sei muito, não li, não tenho muita indicação, mas parece ser muito bom, porque o autor parece muito legal. Quero me aposentar, o caminho certo para a sua aposentadoria, de Hilário Bock Júnior. Aqui, ó, saído do forno, parece que o lançamento foi a semana passada, é isso? Terceira edição, graças a Deus. Está em todas as livrarias? Todas as livrarias e pelo site também, Quero Me Aposentar, www.queromeaposentar.com.br. Viu que fácil? Então, ó, fácil e simples, é só você buscar o seu. E aí, agora a gente de cara, na sequência, já faz o nosso sorteio, que a gente vai estar sorteando, então, um livro da Paraleira, que é o que a gente prometeu para você. Você tira um para mim, Celane, por favor? Aí, então, quem ganhou o livro da Paraleira hoje, que tem uma semana para vir buscar aqui o seu vale presente, e que tem uma semana para trocar lá na Paraleira, eu não vou acreditar, mas eu acho que eu já li esse nome a semana passada, Darcy Morgado, da Vila Tibério, não li? Ela ganhou o livro da Paraleira e os últimos números do telefone é 8265, Dona Darcy. Olha aqui, se você ganhou o livro da Paraleira, é muito bacana, né? Dona Darcy é uma conhecida muito querida minha, de lá do Teatro Municipal. Tá aqui, ó. Ela ganhou a semana passada, gente. Acho que a gente tá fazendo alguma maracutaia, né? Tira um mousepad para mim, Mirella, por favor. Pode ler, Mirella. Então lê a nossa mousepad. Então. Quem foi que ganhou? É a Priscila Mafra, do Centro. Final do telefone é 9010. Priscila,
Isso. Mafra. Então você ganhou o nosso mousepad, aquele personalizado do programa. Você tem que vir buscar aqui no estúdio do Canal 20, tá bom? Liga no mesmo telefone que a gente passa o endereço e você vem buscar o seu mousepad aqui. Cris, gostou do meu cabelo hoje? Gostei. Gostou, né? E aí, toda vez que eu vou lá no DK, eu posto uma foto no Instagram com um ambiente maravilhoso que tem lá. Eles têm assim, uma queda d'água, tem um lugar gostoso com uma... Como é que chama? Não é guarda-sol, como é que chama? Isso, um ombrelone no quintal, assim, da casa. E é muito legal. Junto com isso, você cuida da tua pele, você cuida do teu cabelo, você cuida das tuas unhas. É muito bem tratado, com produtos maravilhosos. E claro que eu quero voltar sempre, mas não precisa, porque assim, tratado dessa forma uma vez por semana é mais do que suficiente. Você sai de lá super legal. Então dá um pulinho lá no DK que você vai ter um tratamento VIP como eu tenho. Procura a Denise, o Ever, a Charlie, qualquer um dos profissionais que você vai ser muito bem atendido. Combinado? Cris, você falou que você tinha uma pergunta. Tem sim, da Fabiana Paris pelo Facebook, que ela pergunta para o pessoal qual é o segredo ou a técnica para se escrever, para passar para o papel o que você sente ou está vivenciando. E aí, quem que se atreve? Hilário? Sei lá, eu acho que técnica realmente tem que ter, né? A gente tem que ter um perfil descritivo, né? Que tem uma introdução, chamar a atenção do público inicialmente, nas primeiras linhas, desenvolver o assunto, né? E obviamente dar a sua opinião, né? Que é realmente a conclusão. Essa é a técnica básica de qualquer escrita, né? Agora, só ter a técnica não adianta, né? O importante é você ter uma ideia e captar essa ideia daquilo que a sociedade está pedindo para você escrever. Né? Não adianta você escrever sobre algo que ninguém quer ler, né? Ou que você não domina. Ou que você não domina naturalmente, né? Não adianta eu querer escrever, por exemplo, sobre design de bijuterias. De bijuterias, não. Ou design moda. de acessórios. De acessórios. Gente, de acessórios, perdão. Design de acessórios. Eu não entendo nada, né? Por mais que eu tenha técnica para escrever, eu não vou conseguir. Né? E é a coisa que a gente gosta também. Né? Desculpa te interromper, achei interessante, ela deve escrever. Não sei se vocês perceberam qual a técnica ou alguma coisa para passar para o papel. E a gente está falando sobre portal e internet. Então, foi, eu acho que uma observação legal. Eu sempre escrevo no papel antes de passar para a coluna. Sempre. Mesmo? Gente, eu fazendo me sentir culpada. Eu mesmo. Se um dia der uma pane geral na internet, eu perco tudo que eu escrevi, juro. Você já escreve direto? Direto ali, ó. No portal, então é diretão mesmo. Eu acho que... Bom, cada um tem o seu jeito, né? Eu acho que passando pro papel, não sei, coisa de... Talvez de educação artística, meus primeiros presentes, eu lembro de criança, foi de papel e lápis de cor. Então eu tenho essa coisa do papel, eu gosto. E eu acho que ali eu coloco um pouco mais de essência minha mesmo. No computador eu acho um pouco mais frio, assim, não sei. Isso é uma coisa pessoal. Assim, ó, até tentando responder um pouco para ela, na verdade eu acho que isso algumas pessoas vão dizer que pode ser um pouco de demagogia ou qualquer coisa assim, mas não é. Eu acho que a primeira receita para você escrever alguma coisa é você, de fato, acreditar que aquilo não precisava ser escrito. Legal. Né? Eu penso isso, aquilo não precisava ser, tanto não precisava que ninguém escreveu, então eu quero ser a primeira. Né? Então, assim, eu escrevo muito sobre isso, sobre as lacunas, né? Aquelas coisas onde ninguém escreveu nada a respeito, eu quero escrever sobre isso. Eu estou numa fase de lua e sol agora, que eu não sei o que está acontecendo comigo, entendeu? Mas elas são as minhas inspiradoras. Então, assim, cada vez que eu olho para elas, algumas frases diferentes me ocorrem. E eu quero registrar isso porque ninguém está fazendo isso. Então, e depois que eu faço também, eu sempre acho que não vai interessar para ninguém. Mas é aí que está a grande sacada, porque... Quando às vezes você pensa que só interessa para você, está interessando para muita gente do outro lado. Exato. Por exemplo, o Hilário, nós estávamos conversando aqui em off, e foi uma coisa interessante. O livro dele não foi feito para advogado, foi feito para o povo ler. É aquilo que a gente, como leigo, gostaria de ler sobre a aposentadoria. Era isso que eu ia falar. Na verdade, ele se vangloria de escrever tecnicamente, mas eu lendo os seus textos, parece que eu estou conversando com você. Isso. Não, mas a gente tem que fazer as pessoas, né? Porque o direito... Eu confessei que eu leio o que ele escreve. Eu queria ter feito isso, porque ele não falou nenhuma vez que ele leu o que eu escrevi. Não, você disse que eu lia o que você escreveu. O fato é advogar o direito é uma coisa muito rebuscada, é uma linguagem muito técnica, né? E as pessoas sempre têm uma antipatia por essa leitura, mesmo os advogados, né? Os advogados hoje estão procurando livros técnicos mais claros, né? Existe um filósofo italiano, Norberto Bobbio, que morreu há pouco tempo, com mais de 100 anos,
né? Que os livros dele, você lê e você não fala, não, isso não foi escrito por um filósofo, né? Então, esta é a ideia, você chegar e traduzir para o leitor aquilo que você entende do direito, né? E evitar que ele busque informações em termos que ele não conheça. Entendi. Né? Então, no meu convívio com alguns escritores, através da Feira do Livro, tanto os locais quanto os que eu recepciono, que vêm de fora, o Pedro Bandeira, por exemplo, ele me falou uma coisa muito interessante, porque ele me disse o seguinte, ele falou, eu não uso gírias, porque eu escrevo para a adolescência, e a adolescência ela amadurece, e outros adolescentes virão, e novas gírias virão, e eu quero que meu livro seja eterno. Então, bacana, não é bacana isso? E aí eu fiquei pensando sobre isso e falei, gente, será que aquilo que eu escrevo é eterno? Eu acho que eu acredito na eternidade dos que leem, não na eternidade do que eu escrevo. Né? Eu acho que sempre vai haver uma geração necessária, que vai sentir necessidade de consumir aquilo que eu escrevo. E, na verdade, eu não estou nem falando de uma coluna. Foi uma surpresa o convite para a coluna. Nunca imaginei escrever para uma coluna da mesma maneira como eu não me imagino escrever um livro. Viu, gente? Eu não consigo me imaginar fazendo isso. Porque mas já tem a coluna, então quer dizer que para o livro tá... eu sempre acho que o que eu escrevo é descartável. Tipo assim, leia agora ou não terá outra chance, entendeu? E acho que se não fosse a coluna, não teria mesmo. Mas eu acho muito mágico essa coisa, porque, assim, por mais que você tenha essa impressão, você nunca vai ter a noção da dimensão que o que você escreveu causou na vida de quem leu. Verdade. E muitas vezes... Porque são poucos os que vêm para dar esse feedback. Exatamente. Mas muda muito. Às vezes você está lendo um texto e te faz olhar numa direção que o leitor nunca imaginou olhar sozinho. Entendi. Então é muito, muito bacana isso. Bacana. Eu queria saber um pouquinho, a gente tem 1 minuto só. Celane, o que você fazia antes disso? Bom, eu sempre trabalhei no comércio. Comecei como vendedor, assim, você com tem uma 16 grife anos. Hoje, eu queria falar um pouco disso. Hoje eu tenho uma grife, depois de batalhar bastante aí, já estou 2 anos, chama Maruché, que é o nome carinhoso com que chamavam a minha bisavó, que era... Maruché. Isso, que era Maria Alice, e é Maruché o nome, o apelido. E onde a gente encontra essas peças são acessórios, é isso? Isso, na verdade, hoje em Ribeirão a gente atende algumas lojas, porque o começo foi atender lojista, então a gente é fabricante. Tem por enquanto, daqui 1 mês sai o showroom, que a gente vai atender. Tem um telefone pra gente passar no ar? Tem o blog, se as pessoas quiserem. Bacana. maruché.blogspot.com. Tá. Alguma coisa que vocês queiram anunciar do portal? Alguma coisa, alguma expectativa? Alguma coisa que vai acontecer? Só em julho o design? Acessem, sempre tem. Todo dia tem. www.vaivendavida.com.br. Hilário, acabou de sair do forno um livro, não vamos esperar outro tão cedo. Esse é o nosso grande motivação. Na verdade, eu estou satisfeito, né, porque as 2 primeiras edições venderam 10 mil exemplares, né, nós estamos com a 3ª agora, que está sendo lançada em âmbito nacional, né, postos de combustível, bancas de jornais, que o objetivo realmente é levar a informação do direito para que as pessoas possam exigi-los, né? Então, é uma grande satisfação. E o livro, né, para todos está no www.queromeaposentar.com.br. É isso. O Sexo Arroz Internet tem uma novidade para vocês que vai acontecer no mês de julho. A gente vai lançar uma surpresa essa semana na página do programa. Vocês vão gostar. Fiquem ligados, não é, Cris? É isso aí. A gente está preparando com muito carinho, porque vai ser de fato uma novidade bacana para mudar a história do Sexo Arroz Internet e começa essa semana. Quero agradecer a presença de vocês 4. Nosso tempo terminou, infelizmente, mas a gente vai reunir novamente aqui daqui 1 ano para comemorar o aniversário do portal, se Deus quiser. Obrigada pela participação. Semana que vem, se Deus quiser, Sexo Arroz Internet, você, eu e Cris Meneguzzi, se Deus quiser. Até lá.